Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre família. Família feita para durar. Nós já estudamos sobre orçamento familiar, já estudamos também sobre mulher polivalente, quem é o comandante. Estamos no caminho certo? E hoje o tema é o maior investimento. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículos 33 e 34. Mateus 6, versos 33 e 34. É interessante porque às vezes Deus me dá a palavra, e esta palavra veio no começo da semana, mas quando eu sento para escrever, eu não consigo escrever. Então hoje nós não temos PowerPoint. Ele colocou no meu coração a palavra muito clara, mas eu não consegui escrever. E eu acho isso muito bom, porque Deus tem a liberdade de fazer do jeito dele. E eu creio, não tenho dúvida, de que Deus tem uma palavra para o seu coração, como teve para o meu coração. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Querido Deus, em nome de Jesus, já passamos um tempo gostoso aqui de louvor, de adoração, ofertamos, abraçamos nossos irmãos, nossos convidados. E agora, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor me dê lucidez de mente, mas principalmente unção do Espírito. Que a tua palavra venha, ó Deus, ao nosso coração. Sabemos dos investimentos e como se fala de investimento hoje, mas nós queremos que o Senhor nos ensine sobre onde melhor investir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você possa dizer: pastor, o que tem a ver esse texto com família? Bom, esse texto aqui, queridos, ele fala que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando se fala em primeiro lugar, é porque tem outras coisas que nós também precisamos buscar. Tem outras coisas que nós também devemos investir. Se o texto dissesse: olha, busque exclusivamente o reino de Deus, aí a gente ia ficar o tempo todo só orando, lendo a Bíblia, jejuando na igreja e mais nada. Mas o texto diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Significa que tem outras coisas que nós também devemos investir. Precisamos investir. Nós precisamos dedicar tempo, por exemplo, aos estudos. Né? Precisamos dedicar tempo aos estudos. Quem está estudando hoje, depois de Cristo, é a sua prioridade. Precisa dedicar e investir nos estudos. Uma ocasião, uma outra igreja que eu pastoreava, o pai de um jovem, o jovem era da igreja, e o pai, a mãe não eram. E um dia o pai foi procurar o pastor, dizendo: olha, eu vim procurar o senhor pelo seguinte: o meu filho está indo muito mal na escola, ele caiu muito nas suas notas, e os professores até me chamou para conversar, porque meu filho caiu muito nas notas. Ele fica o tempo todo lá em casa, com o violão dentro do quarto, tocando, cantando louvores, está com a Bíblia o tempo todo, lendo a Bíblia, orando, mas ele não estuda mais, ele só canta, ora e lê a Bíblia, ele não estuda mais.
Não deu outra. O pastor chamou o jovem e falou: seu violão vai ficar penhorado aqui por um determinado tempo. Vai ficar de castigo o seu violão. Traz o seu violão aqui. Por quê, queridos? Às vezes a gente pode usar até o reino de Deus como uma fuga para outras coisas que também são importantes. Precisamos investir tempo também no trabalho. Aquele que trabalha deve dedicar-se ao trabalho. Não pode um cristão que busca o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ser relapso no seu trabalho. Falta, chega atrasado, né? Eu me lembro que uma ocasião nós teríamos um acampamento e um jovem trabalhava para um irmão da igreja. E ele disse: pastor, eu pedi para o meu patrão, que era membro da igreja, eu pedi para o meu patrão para ele me liberar para ir no acampamento, mas ele não quer me liberar. Se o senhor ligar, quem sabe? Eu disse: não, é trabalho normal, é dia normal de trabalho. Então eu não posso interferir no trabalho, na vida profissional dele. É o seu compromisso, você tem compromisso nesse dia. Nós precisamos investir tempo. Agora vocês, por favor, fechem os ouvidos que eu vou falar para mim. Precisamos investir tempo no nosso corpo, separando um tempo para o nosso exercício, para a nossa caminhada, para a academia. Precisamos também investir tempo em amizades, tempo para visitar amigos, para conversar com amigos. E precisamos também arrumar tempo para investir também na família. Aliás, é sobre família hoje que nós íamos dizer, né? Então tá bom. Então nós precisamos investir tempo também na família. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E falando em família, eu quero conversar com os irmãos sobre 3 investimentos, 3 áreas que nós precisamos investir. E eu quero destacá-las. Primeiro, a questão das finanças, no emocional e no espiritual. Eu vou começar do menos importante para o mais importante. Embora hoje nós coloquemos o menos importante como o mais importante. Ou seja, tudo nós fazemos pensando no dinheiro. A dedicação maior é ao dinheiro, mas não é o mais importante. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas é importante também. E aliás, família é uma bênção, mas família custa caro. Família custa caro. Desde antes de constituir a família, desde começar a namorar. Namorar também custa. Custa dinheiro também. Hoje, a questão de namorar tem pego uma conotação errada. Namorar hoje é sinal verde para ficar. É um ficar oficializado. Pode pegar na mão, pode abraçar, pode beijar porque é namorado. Não é este o conceito bíblico. Quando se pergunta qual a idade para começar a namorar, eu digo, não tem uma idade, mas tem algumas condições. Eu queria que todos prestassem atenção, muito especialmente os jovens, porque também quero falar para os jovens. E você pode dizer o seguinte: eu não preciso mais, pastor, eu já sou casado, já não tenho mais filhos. Mas você, se tem filho, vai orientar os seus filhos, ou vai orientar os seus netos, ou vai orientar quem precisa. Então, começar a namorar não tem uma idade fixa, mas tem algumas condições. Uma delas é o seguinte: é manter o seu namoro, financeiramente eu estou dizendo. Vai sair, vai comer um lanche, tá bom, você pode pagar o lanche para sua namorada? Vamos no cinema? Cinema hoje é caro. Você paga o cinema, paga o refrigerante, paga a pipoca. Não é baratinho não. Você pode fazer isso? Não é o papai que vai pagar, e eu não mando na casa de ninguém. Eu apenas digo o seguinte: papais, segura aí,
Segura a onda, porque não é você que está namorando, então não banque a namorada dos outros, mesmo que o outro seja seu filho. Hoje eu posso falar, a Camila não está aqui, nem a Cristi, né, não estão aqui, mas eu dizia o seguinte: quando eles eram adolescentes, queriam namorar, eu digo, tudo bem, mas eu não vou sustentar a filha dos outros. E não dava dinheiro para pagar cinema, refrigerante, não tem condições de bancar, não tem condições de namorar, e o papai segura a onda e dizer, filho, isto é pedagógico, é ensinar, custa caro, porque vai ficando, a hora que vê, depois, queridos, aí vai noivar. Aliás, deixa eu dar uma palavra sobre isto. Hoje não se tem mais noivado, coisa do passado. Você quer a bênção de Deus? Step by step, passo a passo, vai, passo a passo. Noivado é um tempo especial, além de ser gostoso, né? Nós temos, que eu estou vendo aqui, pelo menos 2 noivos, né? O Leonardo e o Alisson. É um tempo gostoso, é o tempo que a gente fala para a noiva e fala para o noivo, esse namoro está ficando sério. A gente fala para os pais, olha, está ficando sério. E a gente fala para Deus, olha Deus, está ficando sério esse namoro. É isso mesmo que o Senhor tem? Então, queridos, o tempo de noivado, eu aconselho, se não noivar não é pecado, tá bom? Mas eu aconselho, porque é um tempo tão gostoso, principalmente os rapazes também, mas sabe aquela hora que exibe a aliança no lado direito da mão assim, e que mostra, sabe, parece que faz questão, é gostoso. A gente precisa aprender a curtir cada momento da vida, porque o tempo passa, e depois já foi o noivado, depois vai pensar em casar. Queridos, custa caro, custa caro. Presbítero Medeiros, quando pregou aqui, ele, permita-me repetir, já está gravado, então eu posso repetir. Quando o Rogério namorava a Renata, um dia chegou para a Renata, para o Medeiros, e falou, Medeiros, você sabe que eu estou namorando a Renata? Sei. Então, eu estou querendo me casar com ela. Ele disse, não tem problema, diga quando que vai ser o casamento, para eu passar o carnê da faculdade para você. Ele adiou até ela se formar. Então, queridos, custa caro. Quando eu me casei era bem mais simples, a festa era simples, fazia no salão da igreja. Comprei um armário de madeira, mudei 4 vezes de casa, e o armarinho aguentou firme, e cada casa que eu mudava, eu só mudava a cor do armário para combinar com a parede. Hoje não, né? Hoje é diferente. Armário embutido, micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, o meu colchãozinho quase que eu ficava com os pés para fora, hoje tem que ser um box, né? Então vai ficando caro. Agora, queridos jovens, não quero desestimulá-los para casar, não, porque nessa preocupação de caro, o que tem acontecido? Muitos têm preferido, então a gente não casa. Não casa, mas abrasa. O que contraria a palavra de Deus e impede as bênçãos de Deus. Não é o propósito de Deus. Aliás, quando nós lemos lá em Gênesis, nós vemos os passos das coisas acontecerem. Deixará o pai e a mãe. Então, muito bem, em primeiro lugar, ter condições para deixar pai e mãe. Você quer casar? Quem casa, quer casa. Deixa o pai e a mãe. Você tem condições para isso? Se não tem condições, muitos não têm condições, então vai morar com o sogro e com a sogra. Em algumas situações acontece. Hoje eu estou com a minha sogra em casa, mas eu já tenho 41 anos de casado, e quando a minha sogrinha vem lá, eu já falo logo para ela, e eu falo mesmo, seja bem-vinda, mas a casa aqui é nossa,
é minha e da minha esposa, e nós temos o nosso estilo de vida. Não vai ser do jeito que você gosta e quer. Às vezes a gente quer sair, ela reclama, a gente diz, olha, nós temos nossa vida. Mas quando casa e vai morar na casa do sogro e da sogra, volto a dizer, existem circunstâncias especiais, mas, e principalmente, se depende do sogro e da sogra. Tem um dito popular que diz o seguinte: quem paga a conta, escolhe o cardápio. Já é natural do sogro e da sogra querer, com boas intenções, dar as suas pitacadas, seus pitacos, na vida do genro, da filha, da nora, do filho, não é? Gosta. Agora, se está dentro de casa ainda, a esposinha põe a mesa do lado de cá, a sogra, a casa é minha, põe a mesa virada ao contrário, sem dizer as sugestões, porque já tem tantos anos de vida, de casado, então não quer que os filhos errem, então faz o seguinte, para que não quebre a cabeça, já adianta, se você fizer assim não vai dar certo. E tem coisa que o casal tem que descobrir e aprender. Depois diz o seguinte, deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher, casa, depois torna-se uma só carne. Hoje acontece o seguinte, torna-se uma só carne, não tem condições de deixar o pai e a mãe, não se casa, e aí, queridos, é só pela graça de Deus, e haja graça, mas eu não quero desestimulá-los, jovens, aqueles que não estão casados, sabe por quê? Eu creio plenamente que Deus ama o casamento. Eu creio que Deus ama o casamento. E às vezes quando eu vejo casais que estão namorando, não temos condições financeiras, mas você tem certeza que é ele? Tem certeza? Tenho certeza sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos pedir para Deus abençoar. E eu tenho visto milagres acontecerem. Alguns casais, que aliás alguns até estão aqui, ficava tão preocupado, marcou o casamento. Pastor, não sei de onde que vieram tantos recursos. Olha, nosso casamento foi uma bênção. Tem festa, tem, sabe, tudo que precisa, que merece, e monta a casa. Pastor, não sei de onde que aconteceu. Então, a minha palavra para os jovens namorados, noivos, primeiro, quem não tem namorado, antes de arrumar uma namorada, veja se tem condições de comprar o picolé para a namorada. Segundo, está noivo, vamos orar, Deus vai abençoar, marca o casamento, porque é melhor casar do que abrasar. Bom, esta é uma área que eu gostaria de destacar no casamento, que é a questão financeira, porque a questão das finanças, ela é muito importante no casamento, queridos. Ela é importante. Não adianta a gente ficar, então nós precisamos pensar nisso sim, na manutenção da casa, do cuidado da casa, do suprimento da casa. Quando vem os meninos, fica mais caro ainda. E as mulheres, mulher é uma bênção, eu louvo a Deus para a vida da minha mulher, mas custa caro, custa caro. Então nós precisamos priorizar também, investir, cuidar, para trabalhar nas finanças, porque nós vimos que a grande maioria dos divórcios são gerados por questões financeiras. O segundo aspecto que eu gostaria de trabalhar em termos de investimento na família é a questão emocional. O nosso lar deve ser aquele lugar gostoso, ambiente precioso. Eu e a Deise estamos naquela fase assim, a gente sai, visita, trabalha, quando a gente está voltando para casa, fala, estamos indo fazer a visita que eu mais gosto, estamos indo passear no lugar que eu mais gosto, a casa da gente. A casa da gente deve ser aquele lugar de paz, um ninho, aonde
aonde a gente sai do trabalho, aonde tanta gente perturbou, incomodou, sai com a cabeça quente. Ai, que gostoso, vou chegar em casa, um lugar especial. Mas para isso, queridos, a gente precisa cuidar do emocional em casa, porque infelizmente é em casa que surgem os maiores problemas de ordem emocional. É em casa que começa aquele apelido, é entre família que começa aquele apelido, entre irmãos, entre pais, entre parentes, que começa, mas ô gordinha, ô gordinho, e aí começa, sabe, aí esse apelido, ou então, ô magricela, eu tinha um apelido, aliás eu fui o rei do apelido, né? É bom ter bastante apelido porque não pega, o problema é quando tem um só. E eu tinha um dos apelidos, vocês podem não acreditar, mas eu já fui magrinho. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 1,73 m e pesava 52 quilos. Então eu era bem magrinho, e o pessoal me chamava, da família mesmo, né, meus primos me chamavam pau de virar tripa. Vocês não sabem nem o que é isso. Eu sou filho de açougueiro, neto de açougueiro, então para fazer a linguiça, tirava a tripa do porco, depois pegava uma vareta bem fininha, colocava na tripa do porco e virava no avesso, para poder fazer a devida higiene. Então essa vareta era bem fininha e comprida. Então era esse o apelido, né? Aí depois eu tive mais apelidos também, eu não sei porquê, mas vários dos meus apelidos, era por causa que achavam que eu era bicudo, vocês acham, né? Então vinham os apelidos, e eu me lembro, quando eu estava no ginásio, aquele tempo era ginásio, e nós estávamos estudando sobre os índios, e estudou-se sobre a tribo dos botocudos. Adivinha qual foi meu apelido? E vai, sabe, dentro de casa, e quantas vezes eu fui chorando para minha casa, porque me chamaram de botocudo, me chamaram de bicudo, de beiçudo, de beiçola, e vai por aí afora. Eu chegava lá em casa, né? E meu pai, não filho, não é nada disso, né? Não é nada disso, né? Igual o menininho, né? Que chegou em casa chorando, porque os meninos chamavam-no de cabeçudo, e o pai, não filhinho, você não é cabeçudo, filhinho, não é nada, os meninos estão inventando isso, não é nada. E depois, filho, vai lá na quitanda e compra para mim uma dúzia de laranja, uma dúzia de limão, compra também meia dúzia de tomate, e compra também uma melancia. E aí dizia, pai, no que eu trago? No seu bonezinho. Bom, então, queridos, a gente precisa tomar cuidado dentro de casa, porque dentro de casa que vem muitas vezes os apelidos. A gente não valoriza. Às vezes a mulher está lá, acorda naquele dia chorando. Por que você está chorando? Nada. Mas chorando por nada? Nada. Como chorando por nada? E sabe por que ela está chorando? Nada. E quem disse que para a mulher chorar precisa de motivo? E aí o marido já fica bravo, você também chora por qualquer coisa? Que coisa, não tem motivo, não tem. Queridos, ai que lugar gostoso. Chega aí, tá bom meu bem, não tem motivo. Então, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Tem alguns que completaram, somos do tempo dessa musiquinha, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É isso, encosta a tua cabecinha e chora, querida. Ai, queridos, o dia que sai lá, que o patrão, que o colega de trabalho, que não deu nada certo no trabalho aquele dia, vem que não acha nem o caminho de casa, e encontra em casa a esposinha que fala, querido, vem cá, eles não te trataram bem, mas eu vou fazer uma sopinha gostosa para você, vem cá, querido, eu vou fazer um cafuné para você, senta aqui. É lugar que nós precisamos cuidar do emocional. Porque aí no mundo estão tentando, sabe, diminuir cada dia mais a gente. Uma palavra simples. A Deise sempre conta a história do pai dela. Um dia ela chegou e ela tinha tirado uma nota não boa. A Deise sempre foi uma boa aluna.
contrário ao marido dela, mas ela foi uma boa aluna, e ela chegou e não tirou uma nota tão boa. Chegou chorando em casa, o pai olhou e falou: filha, não chora, você sempre foi boa aluna, falta só tantos pontos, filho, tantos pontos, você vai recuperar, o papai vai orar com você, vai te ajudar a estudar. E ela acreditou e passou. Às vezes, sabe, queridos, uma palavra simples, muito simples. Domingo, depois que terminou o culto, eu fui para São Paulo, fui levar o pastor Armando, e a casa que ele estava hospedada é lá na Moca, perto da Água Rasa, um lugar de São Paulo que eu não conheço muito bem, que eu apanho, e eu tenho era meia-noite, chovendo, e se tem uma coisa que me tira do sério, que me abala meu emocional, é eu ir para um lugar que eu não conheço, e eu fico meio perdido. Eu gosto de dirigir aonde eu conheço, mas hoje tem alguns irmãos aqui que saem, eu já passo a chave, né? Então eu apanho, eu fico emocionalmente abalado. Eu saí de lá, não sabia direito o caminho, eu liguei o GPS, eu liguei o Waze, e parei no posto para perguntar, e errei o caminho. Eu estava muito agitado, abalado, meia-noite andando em São Paulo, naquelas bibocas da Mocas, né? Aí a Deise pôs a mão na minha cabeça e falou: querido, fica tranquilo, nós estamos com um carro bom, tem bastante combustível, e você tem boa noção de direção. O máximo que pode acontecer é a gente ficar passeando aqui em São Paulo, dando umas voltas por aqui, mas a gente vai achar. Eu acreditei, e estou aqui hoje. Então, queridos, às vezes ficam os dois nervosos. Não cheguei hoje, cheguei para o culto. Às vezes a gente fica nervoso, e o outro, ao invés de acalmar, bota mais fogueira ainda, aí acaba o emocional, os dois pegam fogo. A gente precisa tomar cuidado assim. O dia que ele está mais agitado, ela ora e fala: acalma, calma, querido, calma, Deus vai abençoar. O dia que ela está mais agitada, porque nós precisamos cuidar do emocional na nossa casa. É o lugar mais gostoso, de paz, de descanso. Ai, que gostoso. Sabe, às vezes a gente não cuida muito disso enquanto a gente é novo, e a gente fica todo alvorado, todo bravo, agitado e tal, resolve tudo. Cuidado que você vai ficar de uma certa idade, e quando você fica de uma certa idade, algumas coisas acontecem. Uma delas, você fica mais sensível. É normal a gente ficar mais sensível. Eu não experimentei ainda porque sou jovem, me dizem isso, não é? Que com a idade a gente vai ficando mais sensível. Com a idade, os filhos se mandam e o ninho fica vazio, e aí é o esposinho e a esposinha. Mas para isso, queridos, desde recém-casado precisa cuidar. Precisa cuidar. Ah, mas meu marido, ah, mas a minha esposa. Tem um texto na Bíblia que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, quando o outro vem com duas pedras na mão, você vai com duas palavras de amor, vai com calma, ora, pede para Deus. Nós precisamos cuidar. Invista no emocional da sua família. Crie um ambiente gostoso. Esteja com os seus filhos, passeie com os seus filhos, curtam os seus filhos, brinquem, curta a sua esposa, brinque com a sua esposa. O André me ensinou bastante nesse sentido. O André, ele diz: pai, domingo é o dia que eles almoçam em casa, só que domingo, pai, eu não quero conversar assunto sério na mesa, nós vamos brincar. E nosso almoço de domingo é uma piada, é uma alegria, a gente brinca, a gente ri. Queridos, a gente faz da casa da gente muito séria. Brinque, curta, alegre-se. A casa
precisamos cuidar, invista no emocional. Mas agora, queridos, buscar em primeiro lugar, e eu quero falar sobre o investimento espiritual na família. Eu deixei por último, porque é o mais importante, porque é o espiritual que vai nos abençoar nas nossas finanças. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados dá enquanto dorme. Se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, Deus vai abençoar as finanças da nossa casa. Eu digo isto, queridos, primeiro porque é a palavra e eu creio. Segundo porque eu tenho experimentado isto. Eu tenho experimentado. Queridos, os filhos, por mais que a gente ensine, eduque, é sempre uma preocupação. Mas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai cuidar dos nossos filhos. Muitas vezes se diz o seguinte: o futuro pertence a Deus. Depende. Se você é um homem ou uma mulher, se a sua família busca em primeiro lugar o reino de Deus, pertence a Deus mesmo, e Deus vai cuidar da sua casa, e você pode estar tranquilo. Como que nós buscamos em primeiro lugar? Nós precisamos nos lembrar das coisas do Senhor. Eu tenho dito o seguinte, que o ministério da criança, o mais difícil no ministério da criança, não é trabalhar com as crianças, é trabalhar com os pais. Os pais, os professores do Ministério da Criança, da Escola Dominical, vão preparar um programa para as crianças. Vem aí, sábado que vem, o piquenique. Elas não vão sozinhas. Elas dependem dos pais levarem. E é um investimento. Eu louvo a Deus, porque eu fui criado numa casa que eu só não ia à casa do Senhor se eu estivesse muito mal, muito doente. Mas não era uma tossinha, uma gripinha. E isso veio no meu coração, ensinado. E eu tenho prazer. Então, às vezes tem um trabalho na igreja e a gente inventa um passeio, um piquenique, inventa tantas coisas. E às vezes está trovejando lá em Manaus e a gente fala, não vai chover aqui em Campinas. Aí, queridos, os filhos crescem aprendendo o seguinte: a igreja não é prioridade. O dia que dá eu vou, o dia que eu não dá, não vou. E daí elas crescem e elas afastam-se dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque nós não ensinamos buscar em primeiro lugar. É prioridade, é isto. A Bíblia diz, inculca, faz a cabeça da criança. Eu louvo a Deus, queridos, quando nós temos aqui de manhã nós temos aqui à noite o culto, eu chamo as crianças à frente para dizer os versículos bíblicos. Eu louvo a Deus, porque tem algumas crianças que todos os domingos tem versículo e versículo novo. O que está fazendo? Está plantando, está ensinando. E pode papais dormirem tranquilos, porque a Bíblia diz, ensina a criança, e mesmo quando for adulto, não se desvia. Então está inculcando, é isso mesmo, fazendo mesmo, trabalhando com as crianças, cuidando disto, é prioridade, ensina a criança, nós precisamos cuidar disso. Papais, vocês querem ter os seus filhos crescidos, adolescentes, jovens, adultos, nos caminhos do Senhor? É agora. Esses dias eu fui fazer uma visita para uma família, eu fiquei tão contente com aquela visita. O marido trabalha em São Paulo, a esposa começa a trabalhar 7 horas da manhã, a filha vai junto para a escola, só falta dar o nome e endereço, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Eles acordam às 6 horas da manhã, sentam à mesa e fazem a devocional.
lê um texto bíblico, ora com a filha, ora com a esposa, e depois vai embora para São Paulo. Sair para estar em São Paulo já é uma viagem longa, sai de última hora, mas essa família tem este hábito. Queridos, depois a gente não sabe por que essa família é tão abençoada. Por que essa família é tão abençoada? Jovens, adolescentes, nós temos os trabalhos dos adolescentes aqui no sábado, e eu vejo alguns pais que trazem os seus filhos, deixam os seus filhos aqui, depois ali pelas 9h30, o filho telefona: pai, vem me buscar. E o pai vem. O que ele está fazendo? Priorizando, queridos. Dá licença. Sábado, às 9h da noite, sabe o que é mais gostoso para o homem? Botar um chinelo bem largo no pé, um bermudão, uma camiseta daquela antiga, né? Aquela camiseta larga, esborrachar no sofá. Mas o pai: o senhor vem me buscar? Vou te buscar, sim. O que é isso? É priorizar, é investir na vida dos filhos. Investir na vida dos filhos. Queridos, nós não fazemos café de casais, jantar de casais, acampamentos de casais, congresso de casais. Nós não fazemos nada disso para entretenimento. Vamos ter o café de casais. Querido, você pode tomar café na sua casa, tem café na sua casa, tem um outro hotel, tem outro lugar, tem muitos lugares que tem café. Fiquei em dúvida de como que faz o plural de café. Então tem muito lugar que tem café, mas é um investimento onde você vai estar com outros casais, você vai ouvir da palavra de Deus, porque na televisão só vem coisas contrárias à palavra e tentando destruir o seu casamento. Nós temos que fortalecê-lo na palavra, no convívio com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Nós precisamos ser ensinados. Às vezes eu vejo casais assim, não estão muito bonitos na fita. Aí a gente vai: mas é muito caro, mas qualquer saidinha que a gente sai aí, a gente vai gastar mais do que está ali, não estamos fazendo com lucro nenhum. É investimento, queridos. Olha, eu não posso obrigá-los, mas eu vou ser sincero, eu fico triste quando eu vejo um casal que não foi. Por quê? Não está priorizando, não está investindo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois diz o texto: e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, busque Deus, prioriza a Deus, invista no reino de Deus, e você vai ver que as demais coisas, dinheiro Deus vai suprir, emoções Deus vai suprir, qualquer outra coisa, você pode contar com a bênção de Deus. Deus vai abençoar, Deus vai suprir. Quando nós colocarmos em primeiro lugar: a minha família é de Deus. O que você tem na sua casa para ouvir? O que você tem na sua casa para ouvir? Para os seus filhos ouvirem, criança ouvir. Tem muita coisa boa, os papais podem procurar com o Ministério da Criança fitas boas. Eu gostaria que todos prestassem atenção, porque esta palavra eu orei muito. Eu orei muito e eu não quero que ela seja desperdiçada para depois eu ter que correr atrás de filhos e de jovens lá no mundo. É uma palavra de Deus. Ou nós levamos a sério, ou nós não vamos contar com as bênçãos de Deus. Desculpe-me, queridos, é que eu estou levando muito a sério essa palavra para vocês. Eu louvo a Deus porque eu estou com uma família estabelecida, uma família nos caminhos do Senhor. Os meus filhos estão firmes no Senhor. E eu estou pensando muito em vocês, porque vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. E eu quero alegrar-me fazendo o casamento de muitos desses jovens, batizando muitos dos filhos e
alegrando-me. Mas para isso, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E nós estamos aqui hoje para buscar a Deus. Eu quero desafiar, queridos, a terminarmos. Por favor, pode chamar as crianças, eu esqueci de pedir para chamar. Eu quero desafiá-los a nesta noite, a gente renovar o nosso compromisso com Deus. A nossa casa com Deus. Às vezes, queridos, a gente faz festa, a gente inaugura a casa. Era muito comum. Você vai para uma casa nova, a primeira coisa, eu quero fazer um culto de ação de graça e eu quero consagrar a Deus. Esta casa é de Deus, eu quero consagrá-la ao Senhor. Nós vamos e curtimos a casa. Sabe que eu tenho visto muita gente que ora e pede uma casa nova, e quando compra uma casa nova, esfria nas coisas do Senhor, se envolve tanto com a casa. Você comprou uma casa nova, comprou um carro novo. Senhor, eu quero consagrá-lo ao Senhor. Não é orar lá para jogar uma aguinha para proteção, também para proteção, mas principalmente para consagrá-lo ao Senhor. A nossa casa, a minha casa é de Deus. A minha casa é de Deus. Que tipo de música? O André gostava de rock, não tem nada contra. Nunca comprei um disco de rock para ele. Aí, ele estava adolescente, nós fomos num congresso, e estava naquela época, oficina G3. A Deise chegou e falou: escuta, qual é a música? Era rock. Qual é o rock mais pesado que você tem? Eu falei: ah, senhora, a senhora não vai gostar. Gosto sim. Gosto, não, mas é rock bem pesado, bem pauleira. É desse que eu quero. Aí foi e comprou tudo de rock evangélico que tinha. Não tenho nada contra o rock, mas o rock que entrou em casa era rock para louvar a Deus. Que música você tem colocado para os seus filhos ouvirem, para a sua casa ser edificada? Nós precisamos aprender, queridos, a consagrar a nossa casa para Deus. Amém.